Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que eu tava muito animada pra gravar, que é contando como que a gente organizou, como que a gente planejou a nossa viagem pra Nova York e pra Orlando com duas crianças menores de 5 anos. Confesso que não é tarefa fácil, exigiu aí muitos meses de organização, planejamento, listas, pesquisa. Então, as crianças são pequenas, né? Então a gente já sabe que se não tem tudo muito bem organizado, é perrengue na certa. Não que não aconteça nenhum perrengue, mas hoje eu quero contar pra vocês, compartilhar tudo aí. Desde o planejamento até arrumando as malas, a viagem em si, como que foi estar lá com as duas crianças. Já adianto que foi uma viagem maravilhosa, a gente se divertiu muito, a gente caminhou muito, a gente comeu muito e foi muito legal. Uma experiência muito bacana, não só pra gente, como para as crianças também, né? Foi muito legal, eles aproveitaram muito. Mas, antes de eu começar aqui trazer todo esse bombardeio de informações para vocês, já vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram, que lá eu postei muita foto da viagem e eu compartilho muita coisa da minha vida, da minha rotina, tudo assim que envolve o meu universo com os meus filhos, com meu marido, minha casa, tá? Espero muito que vocês gostem do meu tipo de conteúdo. Tô aqui com o meu sorvetinho. Peguei um sorvetinho bem gostoso pra ir dando uma animada aqui. E também pra lembrar da viagem, que lá eu comi muito sorvete. Não em Nova York tava frio. Mas em Orlando, comi muito. Bom, vamos lá. Sobre o planejamento. Primeiro, a gente precisava definir para onde que a gente queria viajar com as crianças, né? Com o Theo, a gente já havia viajado bastante. A gente já foi para a Europa com ele, a gente já foi para o Nordeste do Brasil e já fomos para os Estados Unidos também, quando eu tava grávida da Sofia. A gente foi pra Orlando com a minha mãe. A gente precisava pensar pra onde que a gente ia, porque a gente queria viajar com a Sofia agora pequenininha também, né? A criança, antes dos 2 anos, ela não paga passagem. Então era um ponto muito importante pra gente viajar antes da Sofia completar os 2 anos. O Theo já vinha falando há muito tempo sobre a Estátua da Liberdade, que tem o filminho da Patrulha Canina, que tem uma personagem chamada Liberty, que é uma cachorrinha. E aí eu expliquei pra ele que a Liberty morava em Nova York, né? Expliquei também que era um personagem de um filme, mas claro, ele tem 4 anos, então ele ainda tá começando a compreender essa coisa de ficção e realidade, né? E ele foi falando muito sobre a Liberty, e a gente mostrava a Estátua da Liberdade, e então definimos que a gente gostaria de ir pra Nova York. Mas Nova York é uma cidade que não é assim tanto pra criança, né? Pra Sofia não teria nada que ela se interessasse lá, né? Com 1 ano e 4 meses. Então a gente pensou nada melhor do que Disney, certo? E eu, particularmente, eu sou muito fã da Disney. Eu amo, assim, de um jeito. Já foi a 4ª vez que eu fui pra lá. Eu, por mim, eu posso ir todo ano, que eu adoro. E aí, enfim, definimos que a gente iria pra Nova York e Orlando. E aí, chegou o momento de comprar a passagem. A gente, de início, a gente tava vendo uma passagem que levaria para Fort Lauderdale, que fica próximo de Miami. Mas, fazendo muitas pesquisas, né, de preço, a gente viu que ficaria mais em conta se a gente pegasse o voo para Nova York primeiro. Então, porque a gente mora no interior de Santa Catarina, né? Então, a gente não tem aeroporto aqui. O aeroporto mais próximo fica em Chapecó, a 2h30. Então, a gente conseguiu um voo que saísse de Chapecó, levasse até São Paulo, de São Paulo direto para Nova York. E a gente tem a questão de tempo, né? De logística de tempo, porque os voos internacionais, eles saem geralmente à noite. E então a gente precisava de um voo de Chapecó mais cedo para chegar a tempo em São Paulo. Só que por a gente morar no interior, Chapecó não tem assim tantos voos para São Paulo. Acabou que nós ficamos 12 horas esperando no aeroporto de São Paulo, aeroporto de Guarulhos, mas a outra opção era de esperar somente 4 horas.
Eu achei que ficava um pouquinho apertado, então a gente pegou esse voo que esperamos 12 horas. Foi tranquilo, né? Tem uma questão também que o aeroporto de Chapecó, às vezes ele não tem um céu muito bom. Às vezes não decola, às vezes não pousa. Então a gente, assim, ó, pra garantir, vamos pegar esse voo bem cedo, que a gente chega em São Paulo a tempo de não perder o avião pra Nova York, né? Um parênteses. A gente, antes da passagem, a gente definiu quanto tempo a gente gostaria de viajar e em qual período do ano a gente gostaria de viajar. Porque a gente não queria muito frio, a gente não queria muito calor. A gente já pegou esses dois extremos em Nova York e não é agradável. Pensando na questão do feriado que teria, que é do 1º de maio, a gente definiu que a gente iria no dia 26 de abril e voltaria no dia... Que dia que a gente voltou? 10 de maio. Então era aí um período de 14 dias. Então não teria problema o Leonardo faltar no trabalho, tudo certo. E aí, voltando então, a gente pegou esse voo pra Nova York. E Nova York, eu já conheço Nova York muito bem. Eu já fui 3 vezes pra Nova York. Então, não sou como uma pessoa que mora lá, mas eu conheço, assim, os pontos turísticos, sei me locomover muito bem lá. E também, por conhecer os pontos turísticos, eu sei quanto tempo leva pra visitar cada um. Então eu sabia muito bem essa logística em Nova York. E aí a gente acabou definindo por ficar 6 dias em Nova York. Convidamos meu sogro para ir com a gente. Meu sogro não conhecia Nova York, então foi uma oportunidade de ele ir com a gente. Ele acabou ficando um dia a mais lá e voltou no dia seguinte. No dia que a gente foi para Orlando, ele ficou mais um dia e aí no dia seguinte ele voltou pro Brasil e a gente já estava em Orlando, eu, o Léo e as crianças, né? Ainda sobre o planejamento, sobre hospedagem. Nova York é uma cidade cara, bem cara. Então, a gente tava pesquisando opções de hotéis, porque em Nova York não tem Airbnb. Eles não autorizam alugar Airbnb lá em Nova York. Até tem a opção em bairros mais afastados, mas em Manhattan é proibido. E assim, pelas crianças, a gente achou que não era viável ficar muito afastado, sabe? Era melhor ficar em Manhattan, porque é mais fácil locomover, tem metrô, então dá pra andar a pé, que é uma coisa que a gente gosta muito, que é andar a pé. Então a gente acabou optando por hotel em Nova York. Os hotéis são extremamente caros. A gente pesquisou bastante um hotel que tivesse um custo-benefício legal. Deixa aqui o nome, era Hilton Garden Inn 35 West, acho que é isso. Eu vou passar bem certinho pra Thaís e a Thaís coloca aqui na tela pra vocês. Mas pela questão da localização e também o preço, né? Isso tudo a gente levou em consideração. Esse hotel a gente achou legal que ele não era uma área de café da manhã, mas era como se fosse um restaurantezinho dentro ali do hotel e tinha opções de café da manhã. Claro, a gente pegava o que queria e pagava, né? Mas isso foi muito bom, porque com as crianças, sair logo cedo pra tomar café da manhã fora também era um pouco complicado. Então, a gente acabava tomando café da manhã ali. Mas eu já chego nessa parte de como que foi a viagem, tá? Eu tô falando do planejamento. Escolhemos esse hotel. Assim, a localização é realmente muito boa. É muito próximo do Empire State. Empire State tá na 5ª Avenida com a 34 e esse hotel era na 35, entre a 5ª e a 6ª. É uma localização ótima, então podem dar um Google aí que vocês vão ver bem certinho onde que fica. E então era muito prático pra gente se locomover pra vários pontos que a gente gostaria. Sobre a hospedagem em Orlando. Da última vez que a gente foi, em 2022, nós ficamos num condomínio que se chama Regal Oaks Resorts. Ele tem vários em Orlando, mas a gente fica, eu digo porque a gente já ficou e agora a gente ficou de novo, tá? A gente gosta realmente muito desse condomínio. Ele fica muito perto de Celebration, que é uma área diferenciada lá de Kissimmee, porque assim, os parques da Disney, eles não ficam em Orlando. Orlando fica um pouco mais acima, assim, no centro de Orlando. E os parques da Disney ficam ali em Kissimmee. E esse resort que a gente ficou, esse condomínio que a gente ficou, também fica em Kissimmee. E é uma localização muito, muito boa. Até teve um dia que eu coloquei pra gente ir pra um parque da Disney, que eu acho que era o Hollywood Studios, se eu não me engano, e apareceu ali 8 minutos. Daí eu falei, ai, Léo, acho que tá errado, né? 8 minutos não é nada, é muito perto. E, gente, realmente, era 8 minutos o parque da nossa hospedagem. E esse condomínio é um condomínio que tem piscina, tem academia, a casa é bem completinha, sabe? Tem várias opções. Quando você joga no Airbnb, tem várias opções esse condomínio.
E a gente acabou escolhendo uma casa específica porque os quartos não tinham carpê. Os quartos tinham piso laminado. E da outra vez que a gente ficou, tinha carpê. E eu confesso que eu acho um pouco nojento o carpê, gente. Porque não tem como limpar muito bem aquilo, sabe? E o Léo é todo cheio de rinite. Daí eu escolhi essa casa porque tinha piso laminado. Gostei muito, tá? Muito, muito, muito mesmo. Aí a gente acabou conhecendo a proprietária. Teve um dia que ela foi trocar o mobiliário da varanda da casa e eu acabei conhecendo ela. A gente passou lá pra deixar umas compras, a gente se conheceu, conversou um pouco. Assim, ó, eu indico super essa casa. Vou ver se eu deixo aqui na descrição pra vocês. Que era realmente uma casa muito legal. Toda equipada, máquinas de lavar roupas, máquina de secar roupas, máquina de lavar louças, banheira, o chuveiro ótimo, assim, era muito, muito boa mesmo. Então, tá, já falei do voo, já falei da hospedagem. Ah, uma coisa que eu acho que eu não comentei. De Nova York para Orlando, a gente foi de avião, da empresa Delta. Não curti muito, por uma questão de que eles destruíram uma mala nossa. Não chegou a destruir 100% na ida, mas daí na volta, acabaram com a mala. Quando chegou no Brasil, tive que jogar fora. A gente remendou a mala com uma fita, assim, pra aguentar trazer de volta. Chegou aqui, eu tive que jogar no lixo. Mas a gente fez esse trajeto de avião. Num primeiro momento, quando a gente tava organizando a viagem, a gente pensou em fazer isso de carro, mas a gente viu que não tinha condições. A Sofia, ela não gosta de ficar presa, assim, amarrada, com cinto, na cadeirinha do carro. Ela é obrigada a ficar, mas ela simplesmente não gosta. Uma viagem curta de 2 horas é um estresse com ela. Então a gente falou, não, essa viagem de carro pelos Estados Unidos acho que vai ter que ficar por uns anos aí mais pra frente, porque senão a gente só ia se estressar, ela ia sofrer, então achamos melhor não. Então a gente fez esse trajeto de avião, levou 2 horas e meia, 3 horas no máximo. Uma coisa que eu não gostei muito da Delta, além de destruir minha mala, tem outra coisa que a gente não consegue pagar a bagagem assim quando a gente compra a passagem, né? Porque às vezes, quer parcelar e tal. A bagagem a gente paga na hora que faz o check-in e que despacha. Então, a gente cuidou muito isso. Na hora que a gente tava indo pra Orlando, de Nova York pra Orlando, a gente colocou uma mala dentro da outra pra não precisar pagar tantas bagagens. E aí, na volta, que em Orlando, claro, a gente faz umas compras, a gente não conseguiu isso e acabou pagando por 6 bagagens. Então, a gente cuidou um pouco isso aí pra não gastar tanto. Continuando sobre o planejamento, falar sobre a documentação. Pra entrar nos Estados Unidos, eu acho que todo mundo já sabe que é necessário um visto americano, né? Eu tenho visto, mas o Léo e as crianças, eles têm cidadania austríaca. Acho que eu já comentei em algum vídeo aqui do canal pra vocês. E eles têm cidadania austríaca. E quem é cidadão europeu pode fazer o ESTA, que é uma autorização para entrar nos Estados Unidos. Não precisa ir lá no consulado tirar visto. Essa autorização, o ESTA, você entra no site. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre... Não é golpes, gente, mas sobre alguns sites que eles dão uma leve enganadinha na pessoa. Você paga quase 5 vezes mais o valor do ESTA por conta desse site te dar uma assessoria, tá? Então fiquem ligados nisso, quem tiver cidadania europeia ou alguma que permita fazer o ESTA americano, fica ligado nisso para não entrar no site errado. E eu falo isso porque meu sogro acabou fazendo isso e não esperou para eu fazer e acabou que teve que pagar muito mais caro do que é o valor, tá? Se eu não me engano, dá $21 o ESTA. E aí eu fiz pro Léo e pras crianças. Demorou, olha, não deu 24 horas. Eu acho que demorou umas 6 horas no máximo. A gente não vou saber bem certo, mas desde que eu preenchi todos os dados, mandei foto do passaporte, isso eu fiz à tarde. À noite já tava lá a autorização deles para entrar nos Estados Unidos, tudo certo, tá? Eu também tenho cidadania europeia, portuguesa, só que meus documentos estão vencidos. E eu tô com bastante preguiça de renovar, então tô com visto, tô usando visto e também dá tudo certo. Na hora lá da imigração, a gente passa todo mundo junto e dá tudo certo. Chip de celular. Nós compramos da EasySIM4U. Vou deixar aqui embaixo pra vocês um cupom de desconto, tá? Que eu adoro essa companhia, deu super certo pra gente. Todas as viagens que a gente faz com a EasySIM4U e nunca deu problema, tá? O meu celular é chip virtual, então eles me mandaram, né, por e-mail. Eu escaneei o QR Code lá e deu tudo certinho. O do Léo e do meu sogro era chip físico e também deu tudo certo. Você coloca a data que você vai viajar e a data que você vai voltar e você fica com o chip ativo nesse período.
tá? Dá super certo. Podem confiar. Easy Sim for You é uma companhia de super qualidade e confiança, tá? Agora, sobre o planejamento da viagem em si, né? Toda a logística lá, não logística, mas o roteiro, né? Propriamente dito, o roteiro do que fazer lá. Então, como eu falei, eu já conheço Nova York, né? Foi minha 4ª vez indo pra lá. Como é que eu fiz pra montar um roteiro bem dinâmico, que não perdesse tempo? E assim, ó, o meu roteiro, gente, foi assim certeiro, tá? Vou dizer pra vocês. Eu primeiro peguei um mapa do Google e marquei todos os pontos turísticos que a gente gostaria de ir, que tem na cidade, todas as opções e principalmente os que a gente não poderia deixar de ir, né? Isso talvez até é legal diferenciar no mapa. Em vermelho é os que deve ir, amarelo os que, pode ser que vamos, enfim. E aí depois, como o Léo é o chefe gourmet, ele me passou os restaurantes que ele tinha vontade de ir. E restaurantes ou pub, barzinho, enfim. Tô generalizando, né? No caso, a gente não foi em nenhum bar, nenhum pub, né? Era mais focado em restaurante mesmo, porque a gente tava com as crianças. Então, eu peguei esse mapa do Google, coloquei os pontos turísticos, coloquei os restaurantes e em cima disso, eu fiz como se fosse círculos de áreas, que é uma área onde tem esses pontos turísticos. E eu fui jogando o nosso roteiro, o nosso dia a dia em cima dessas áreas. Como lá é muito fácil andar de metrô, é muito rápido, então tinha dias que a gente conseguia fazer mais do que uma área. Não era super fácil, assim, tô aqui, já tô aqui. Mas com um jeitinho, assim, a logística tu vai encaixando, vai dando certo. Então, por exemplo, teve um dia específico que a gente reservou lá no museu do 11 de setembro, que é uma área mais embaixo, no Financial District, ali de Nova York. Então, ali tinha o Museu do 11 de Setembro, ali tinha o touro de Wall Street, ali tinha uma pizzaria que a gente gostaria de almoçar. Depois dali, a gente foi lá pra baixo, no Battery Park. Lá no Battery Park é onde você pega a balsa pra ir pra Estátua da Liberdade, que era o evento, né? Pro Theo, esse era o evento, a Estátua da Liberdade. E aí, dali, a gente foi pro Brooklyn, pra ponte do Brooklyn, e a gente finalizou o dia lá. Então, assim, a gente fez um trajeto que não é assim super fácil, mas deu pra encaixar tudo isso num dia, sabe? E algumas coisas eu sei que não leva tempo, por exemplo, o touro de Wall Street. É só ali olhar o touro. Tem gente que quer ficar na fila pra tirar a foto lá com, né, as partes do touro. A gente não tinha esse interesse. Então a gente pegou, olhou o touro, mais pro meu sogro, né, que não conhecia, olhamos o touro e seguimos caminho lá para o Battery Park. Tem várias coisas que é interessante agendar. Como eu falei, o meu roteiro foi muito certeiro por eu já conhecer a cidade, né? Então, se você que tá assistindo meu vídeo tiver interesse em receber o meu roteiro, me manda uma mensagem lá no Instagram, no direct, me passa o teu e-mail, que eu encaminho no Excel, que foi onde eu fiz, né? Com horários, tudo. Provavelmente vai estar ali o horário dos meus voos, mas aí, né, você altera. Mas só para ter uma ideia dessa logística, de como se locomover em Nova York, né? Porque, como eu falei, é uma cidade muito grande. Manhattan é muito grande. Isso que a gente não passa do Central Park. Então, assim, ainda existe essa possibilidade de quem for pela primeira vez, querer conhecer lá pra cima, ir num estádio assistir um jogo de beisebol, alguma coisa assim, que é coisa que a gente nunca fez. Então, tem essas possibilidades. Tem New Jersey também, que é ali do lado. A gente já fez uma vez, numa outra viagem, que foi só eu e o Léo, a gente nem tinha as crianças ainda, a gente foi no inverno pra Nova York, mas era um frio, assim, de -11, com sensação de -20. E a gente ficou 2 semanas em Nova York, mas não só em Nova York. A gente teve um dia que a gente foi pra uma estação de esqui em New Jersey, passamos o dia na estação de esqui, pegamos o ônibus, fomos até lá, fizemos snowboard e tal. Foi bem legal, bem divertido. E depois a gente passou 2 dias em Atlantic City, que também é ali pertinho. Então, assim, em Manhattan mesmo, eu indicaria pela primeira vez 10 dias, que eu acho que dá pra conhecer a cidade, assim, bem. Você pode dizer que não, eu conheci muito bem Nova York. Mas assim, Nova York, gente, Nova York tem tanta coisa, é uma megalópole, né? Então, assim, tem tanta coisa pra ver lá que dá pra ir tranquilamente. Olha, a cada 3 anos, 2, 3 anos, dá pra ir, vai ter sempre novidade pra ver. E eu achei que ainda faltou coisa pra gente ver dessa vez.
mas a gente vai numa próxima, daí só eu e o Léo, sem as crianças, pra gente curtir, assim, mais a gente como casal, restaurante, né? Fazer coisas mais de adultos, porque com as crianças foi uma logística um pouquinho diferente. Era pra eu ter começado esse vídeo falando só do planejamento. Eu tinha deixado a minha colinha aqui, gente. Planejamento, depois arrumando as malas e depois a viagem em si. Talvez o vídeo fique um pouco todo misturado. É que eu me empolgo. E aí do planejamento eu já vou pro que a gente fez. Mas eu acho que vocês vão conseguir aí ter um parâmetro bem geral, assim, de tudo que a gente planejou e como a gente organizou essa viagem. Ainda falando sobre Nova York, eu queria falar sobre o metrô. É uma forma muito boa de se locomover em Nova York, usando o metrô. Você compra o cartãozinho, não precisa comprar antes, você compra o cartão no metrô lá na hora mesmo. E é muito fácil se locomover, porque, né, o metrô vai pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. É muito fácil, usa o mapa, que não é bem difícil você se perder lá. Só que, pra quem tá com carrinho de bebê, gente, é um perrenguezinho, tá? A gente tava com 2 carrinhos de bebê. Porque o Theo, ele cansa, né? Por mais que ele tenha 4 anos, ele não consegue andar assim por horas e horas. Então ele cansava, então a gente tava com 2 carrinhos de bebê. Só que tem uma questão. Em Nova York tem muito morador de rua e eles acabam às vezes morando dentro dos elevadores do metrô, dormindo lá e fazendo algumas outras coisas lá. Então o elevador ele é meio interditado. A gente não tinha coragem de pegar elevador, então a gente tinha que descer muitas escadas segurando carrinho de bebê. Às vezes era assim, ó, não sei nem explicar, tipo, uns 5 níveis pra baixo, assim. E aí, com aqueles carrinhos na mão, e aí depois passar por catraca. Então, eu achei que, assim, eu e o Léo, sozinhos, com as 2 crianças, os 2 carrinhos, a gente não ia conseguir. Ainda bem que meu sogro tava junto, né? Que daí ele dava uma mão. Às vezes, o Léo levava um carrinho, eu levava um carrinho e uma criança, porque também tinha vezes que um deles estava dormindo dentro do carrinho. Então, aí era outro perrengue. Mas enfim, deu tudo certo, a gente conseguiu se locomover super bem. Calma que eu já vou mudar de tema, gente. Ainda quero falar mais uma coisa sobre o planejamento. Se você vai com criança, leva carrinho. Ou leva carrinho ou aluga lá. Porque eu acho que as crianças não aguentam caminhar, tá? Não aguentam caminhar tanto assim, por horas e horas. Nova York é um lugar que caminha muito, assim como Orlando, nos parques, né? Então as crianças cansam, as crianças às vezes querem dar uma dormida. Às vezes a gente quer comer sossegado, ou a gente quer fazer umas compras e as crianças junto acaba que às vezes não consegue, né? Fazer alguma coisa, dar um celularzinho ali, um tabletzinho ali. Eu não sou contra, então tem, lógico que não é sempre liberado assim aqui em casa, mas de vez em quando eu acho que é saudável pra gente, sabe? Então às vezes a gente queria comer alguma coisa mais tranquila, a gente dá o celular para as crianças. E às vezes, estamos numa loja, queremos ver alguma coisa, deixa ali a criança com o celular um pouquinho e deitadinho no carrinho. Então eu acho que o carrinho é uma coisa essencial, que faz parte do planejamento da viagem. A gente só tinha um carrinho, a gente acabou comprando mais um. Eu posso disponibilizar aqui embaixo o link desse carrinho, porque ele teve um custo-benefício muito bom, as rodinhas dele são muito boas e o cesto dele embaixo é melhor ainda. Cabe muita coisa. A gente, como em Nova York tava um pouquinho frio e às vezes começava a esquentar do nada, a gente tirava o casaco, jogava embaixo ali daquele carrinho e cabia assim muita coisa. Compras, casacos, bolsa, cabia tudo ali. Então eu acho que quem vai com criança se organiza e leva carrinho. No avião a gente consegue despachar. Então, não precisa despachar já ali junto com as bagagens. Você pode usar o carrinho durante todo o tempo que você tá no aeroporto. Chegando na porta do avião, você fecha o carrinho e eles levam pro bagageiro do avião. Então, não precisa se preocupar. E mesmo o Theo, com 4 anos, não precisou pagar algum valor extra pro carrinho, sabe? A gente viajou com os 2 tranquilo. Em nenhum momento alguém questionou, mas ele tem 4 anos. Foi bem tranquilo, assim. Então eu acho que vale a pena se organizar e levar um carrinho para cada criança. Essa parte do planejamento é bem longa, eu sei. Mas assim, o planejamento, gente, é tudo pra viagem dar certo. Então assim, planeje, faça listas. É muito importante para não esquecer de nada. Falando sobre planejamento em Orlando, o que é importante também? Os parques, né? Orlando tem muitos parques. Então assim, tem que pesquisar muito bem qual o tipo de parque que tem a ver para sua família, para suas crianças, para você, porque às vezes você é um adulto que não gosta de brinquedos radicais, atrações radicais. Então, pode focar num parque que seja mais tranquilo, seja mais para família, seja mais temático.
pra não gastar dinheiro à toa. Porque eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de gastar dinheiro que não precisa. Dá pra gastar com outras coisas, com uma comprinha no restaurante gostoso. Então, assim, e os parques são muito caros, tá? Então, eu acho que não vale a pena gastar com um parque que você acha que, não, é muito radical, não vai ser pra mim. E isso aconteceu com a gente. Como a gente já conhecia grande parte dos parques, da primeira vez que a gente foi, eu e o Léo, só nós dois, a gente não tinha filhos, nós fomos em 4 parques da Disney, 2 parques da Universal, fomos também em 2 parques do SeaWorld, que um se chama Busch Gardens e o outro é onde tem os animais aquáticos, é o mais famosinho, e fomos também na NASA. Então aí deu 9 parques que a gente foi da primeira vez. Então a gente já conhecia muitos. Da segunda vez, quando a gente foi com a minha mãe, com o Theo o Theo tinha 2 anos e meio, a gente focou em parques temáticos também, mas nada assim muito radicais, porque primeiro, a minha mãe tinha medo de montanha-russa, minha mãe tinha medo de roda gigante. Acabou que ela foi em todas as montanhas-russas, gente. Ela, assim, superou o medo e adorou. Só que eu tava grávida, então eu não poderia ir em muita coisa. Aí a gente acabou focando em 3 parques da Disney, os 2 da Universal e acho que o do SeaWorld, que daí tinha as baleias, e aí o Theo ia gostar de ver, minha mãe também. E a gente foi no parque aquático também, porque tava calor, quando a gente foi com a minha mãe e com o Theo. Então aí foi bem legal. O parque aquático é bem legal. Só que dessa vez a gente acabou não indo. E então, dessa vez, com as 2 crianças, a gente acabou indo somente em 3 parques da Disney. Parques mais temáticos e que a Sofia pudesse ir em alguma coisinha ou outra e o Theo, pela questão da altura, pudesse ir em mais coisas. Já os parques da Universal, eles são muito radicais. Então, assim, não era o foco, sabe? O foco eram as crianças dessa vez. Então, a gente foi no Magic Kingdom, a gente foi no Epcot, que com a minha mãe a gente não tinha ido. A gente deixou passar muita atração que a gente queria e daquela vez a gente, por bobeira, acabamos não indo e dessa vez a gente quis ir. Fomos também no Hollywood Studios. A gente focou muito no Hollywood Studios porque é um parque que tem algumas atrações radicais leves, né? Por exemplo, a montanha-russa do Slink Dog Dash, que é aquele cachorrinho do Toy Story. Então, é uma atração que as crianças até 1,2 m, a partir de 1,2 m já podem ir. E é a altura que o Theo alcançou. A gente tava muito focado nisso, filho. Se alimenta, cresce pra poder ir nos brinquedos. E esse parque do Hollywood Studios, ele tem muita atração pra criança pequena, mas que já consegue ir em alguma coisa assim que dá mais um friozinho na barriga, sabe? Então, quando for organizar a viagem, pesquisa bem sobre os parques, pesquisa o que a sua família, o seu grupo gostaria de fazer. Se você tá com uma pessoa idosa, por exemplo, às vezes focar em parques muito radicais não vai ser legal, porque aquela pessoa não vai conseguir em nada ou tem medo. Então, é legal planejar essa viagem pensando no seu grupo geral. Mas também dá pra, hoje é um parque muito radical. Uma outra parte do grupo pode ir fazer alguma outra coisa, pode ir fazer umas compras, enfim. A gente planejou a viagem, pra não ficar cansativo por conta das crianças, a gente fez um dia de parque, um dia de descanso. Um dia de parque, um dia de descanso, um dia de parque, um dia de descanso. E aí a gente foi embora. E na verdade, esse dia de descanso era compras, né? Porque Orlando é um shopping, praticamente, né? Literalmente. Então, esses dias de descanso de parques, a gente acabava indo fazer compras, ou ia no mercado. Então, isso faz parte do planejamento. Você ir medindo aí o que o seu grupo vai querer fazer, né? Sobre a compra dos ingressos, nós compramos os ingressos pelo aplicativo da Disney. Aplicativo não, pelo site da Disney. O site da Disney aceita cartão de crédito aqui do Brasil, aceita boleto, aceita... acho que é isso. Boleto e cartão de crédito. Isso, eu ia falar Pix, mas Pix não. Então, dá pra comprar direto pelo site da Disney. Você escolhe quantos dias de parque você quer. Você não precisa escolher especificamente aquele parque. Por exemplo, nós compramos 3 dias de parques da Disney. E a gente, na hora que a gente tava fazendo nosso roteiro, o nosso planejamento era, no primeiro dia de parque, a gente iria no Magic Kingdom, que é o do castelo, né? O mais tradicional da Disney. E aí a gente escolheu por ir no primeiro dia no Epcot. Era o que a gente tava mais animado pra ir, que tinha uma atração que era atração do Guardiões da Galáxia. Então a gente decidiu ir no Epcot primeiro. Então quando você compra, você não precisa definir já, qual parque eu vou. Mas é importante você
já ir pensando nisso, porque quando você compra por exemplo, vou dar um exemplo nosso, tá? Nós compramos 3 dias de parque. O site, ele te pergunta qual que vai ser o teu primeiro dia de parque e ele te dá um prazo limite para usar. Por exemplo, nós compramos 3 dias de parque, a começar pelo dia 4 de maio. O site dava pra gente até o dia 8 de maio para usar os 3 ingressos. Então, a gente tinha 4, 5, 6, 7, 8. A gente tinha 5 dias para usar 3 ingressos. E foi o que a gente fez. A gente usou dia 4, dia 5 a gente descansou. A gente usou dia 6, dia 7 a gente descansou e a gente usou dia 8. Então, aí, fecharam os 5 dias que a gente tinha para usar os 3 ingressos. Quando você compra lá no site, você também tem a opção de adicionar o parque aquático, que nesse caso a gente não quis ir. A gente cogitou ir. A gente cogitou no último dia da viagem, que era um dia que a gente não tinha comprado de parque, a gente cogitou ir num parque aquático da Universal, que a gente iria comprar o ingresso avulso lá na hora, mas acabou que a gente queria fazer mais umas comprinhas, queria dar mais uma descansada, almoçar em um lugar legal, e aí a gente não foi. Os ingressos da Disney, você compra direto pelo site, e aí tem um aplicativo da Disney, onde você conecta esses ingressos que você comprou, você conecta no aplicativo. Por exemplo, nós compramos 3 ingressos, para mim, para o Léo e para o Theo, porque o Theo, a partir dos 3 anos, já paga o ingresso. Então, os 3 ingressos estavam conectados no meu aplicativo da Disney. Quando a gente precisava fazer uma reserva para um restaurante ou uma reserva para algum dos brinquedos da Disney que exige reserva, que exige uma fila virtual, estavam os 3 ingressos ali no meu aplicativo. Então, eu conseguia reservar para nós 3 juntos. Então, isso é bem interessante. É legal que uma pessoa do grupo só tenha o aplicativo e fique todos os ingressos ali, para não dar confusão, sabe? Então, eu indico sempre uma pessoa ter o aplicativo. Existem alguns outros sites que também vendem os ingressos. Tanto é que a gente já comprou. Da outra vez a gente comprou, mas o valor sai um pouquinho mais caro. Você consegue comprar para Disney, para Universal, para SeaWorld, tudo junto nesse mesmo site. Mas como nessa viagem o nosso foco era ir só em 3 parques da Disney, a gente acabou comprando pelo próprio site e deu super certo. Agora, sobre arrumar as malas, gente. Primeira coisa, primordial, vamos ver como está a temperatura no lugar onde a gente vai, né? Então, ver ali o período, os dias que você vai ficar, mas isso mais perto da viagem, né? Então, a gente ia para Nova York primeiro, e Nova York tava um pouquinho frio, tava ali em média 10, 12 graus. Então, eu planejei a minha mala pensando nessas condições climáticas e que depois eu iria para o calor. Então, para vocês terem uma ideia, a gente foi para Nova York primeiro, que tava ali numa média de 12 graus, e depois a gente foi para Orlando, que nós pegamos 36 graus. Então, olha a diferença de temperatura. Eu tive que fazer uma mala muito bem pensada para que eu não precisasse levar tanta roupa e eu conseguisse combinar aí essas peças tanto no frio quanto no calor, né? Por exemplo, eu levei um short saia que eu usei muito. Em Nova York, eu consegui usar ele com uma meia calça. Já em Orlando, não precisei usar meia calça. Então, você tem que pensar numa mala aí que você consiga jogar para várias condições climáticas e não ocupe tanto espaço na sua mala, né? Eu até posso deixar linkado aqui um vídeo que a minha cunhada, Dani, ela super entendida de moda, expert, ela é minha personal stylist. E ela me ajudou a montar a mala. Então, a gente fez aí looks bem variados, com peças coringas, que eu conseguisse combinar e usar tanto em Nova York quanto em Orlando. Acabou que eu comprei algumas coisinhas a mais também, né? Eu já fui com o espaço da mala preparado para isso. Então, até tô usando aqui uma jaquetinha que eu comprei. Então, algumas coisas eu fui comprando e fui adaptando nesse estilo que eu tinha pensado na mala. Para as crianças, eu levei bastante roupa também, porque criança suja muito, né? Vai tomar um suco, derruba. Então, eu sempre pensava a mais para eles, né? Como em Orlando a gente ficou numa casa que tinha máquina de lavar roupas e secadora, eu levei uma quantidade. No final de Nova York já estava assim no limite para as crianças. E aí, chegando em Orlando, foi direto pra máquina e aí a gente teve bastante possibilidade de usar tudo de novo, né? Já o meu marido, ele levou a mala praticamente vazia e renovou o guarda-roupa lá. Querido, ele tava assim, quase sem roupa aqui. As camisetas dele já estavam com aqueles furinhos embaixo, assim, parece de traça, sabe? Aqueles furinhos
perto aqui do zíper da calça. Então ele levou praticamente tudo que ele tinha no guarda-roupa e ele acabou deixando muita coisa lá. Ele deixou um tênis, ele deixou camiseta, ele deixou um monte de coisa lá que já tava assim bem usado. E aí ele acabou renovando um pouco o guarda-roupa. Eu acabei deixando um tênis lá também, que foi um tênis branco que eu usei bastante na viagem, não o meu samba. Um branco que no vídeo montando os looks vocês conseguem ver. Esse tênis branco eu acabei deixando por lá e já tava rasgando a costura. Eu queria ter trazido de volta, gente. Eu ia mudar de sapateiro pra arrumar, porque eu adorava aquele tênis, super confortável. Mas aí eu acabei comprando um novo e, né, renovei. Tudo bem. Mas então, assim, quando você for arrumar mala, olha a previsão e tenta montar uma mala assim... que, se vai para lugares diferentes, com temperaturas diferentes, você consiga combinar as peças neutras. Branco, preto, cinza, marrom, bege. Leva uma ou outra coisa com ponto de cor, que aí você consegue jogar por cima de uma coisa neutra e usar de outras formas também. Sobre a viagem em si, gente, que é a parte que eu mais gosto de contar, né? Já vou resumir que foi muito bom. Foi muito bom, assim, tava um clima tão gostoso. Gente, assim, tava numa energia tão boa. Foi uma delícia. Eu confesso que, assim, fiquei com uma coisinha que não queria voltar pra casa, não. Tava muito bom lá. Em Nova York, como eu falei, é metrô. Metrô pra se locomover, pra ir de um lugar pro outro. O metrô é maravilhoso em Nova York. Já Orlando não é uma cidade para andar a pé. Você anda muito dentro dos parques, isso sim, mas em Orlando mesmo é carro, gente. É uma cidade que não foi feita para pedestres, tá? Então as coisas são longe. Você precisa de um parque, depois você quer ir no mercado, depois você quer ir no outlet, então tem que alugar carro. Nós alugamos pela empresa Alamo e foi muito bom. Eu até mostrei no Instagram o carro que a gente alugou, gente, um carrão, tá? O nome é Expedition, da Ford. Sim, é um carro, assim, tem o motorista, daí tem o passageiro, aí tem 2 bancos atrás, um para cada criança na cadeirinha, e depois lá atrás ainda tem mais 3 bancos e um porta-malas gigante. É um carrão, assim, era o meu sonho de consumo aqui no Brasil, tá? Então a gente alugou esse carro pela empresa Alamo e foi muito legal, tá? Eu não vou saber dizer os preços das coisas agora pra vocês, gente, mas deu tudo certo. Lá tem pedágios lá em Orlando e já tava incluso também. As cadeirinhas a gente adicionou, né, na hora que tava fazendo a reserva. Então, era uma cadeirinha pro Theo, uma pra Sofia. Os carros bem limpos. A única coisa que a gente tinha é que entregar o carro abastecido também na hora da devolução, né? Nós pegamos o carro lá no aeroporto mesmo, no aeroporto de Orlando, assim que a gente chegou de Nova York, e devolvemos lá na hora que a gente tava indo embora. Então, você, na hora que vai fazer a reserva, você coloca ali o horário, a data e o horário que você vai pegar, e a data e o horário que você vai devolver. Dependendo do horário, se você coloca, assim, às vezes muito cedo, a empresa não vai estar aberta. Então, tem umas questões ali que você acaba pagando mais. Eu não lembro muito bem como é que funciona, mas na hora da reserva vai estar tudo bem descrito ali, tudo bem certinho. E é super prático, tá? De alugar, você pega no próprio estacionamento do aeroporto, eles te direcionam onde que pega, é bem tranquilo e funcionou super bem pra gente ter um carro lá. Sobre o seguro viagem, é uma coisa muito importante fazer um seguro viagem. Porque quando nós viajamos para Nova York, que a gente fez, eu contei ali que a gente fez snowboard, a gente fez esportes radicais, nós não fizemos seguro viagem. E meu querido marido tirou o ombro do lugar no segundo dia da viagem, tá? E era uma temperatura muito fria. E a gente precisava usar roupa térmica. E ele tirou o ombro do lugar. Ele já tem experiência em esportes de neve. E mesmo assim, ele foi olhar pra trás pra ver se eu tava vindo atrás dele. Caiu e tirou o ombro do lugar. Isso assim, no segundo dia da viagem. Então, vocês pensam, carregando mala. Depois a gente foi pra Atlantic City. Eu tinha que carregar as malas. Eu tinha que ajudar ele, às vezes, até se vestir. E é roupa térmica, é bota. Então, assim, seguro viagem. Eu tive mais uma experiência sem seguro viagem também em Paris, que eu tive uma febre, assim, de mais de 40 graus. Eu já tava quase que alucinando, assim. E a minha irmã foi se informar como é que fazia pra me levar pro hospital. E o pessoal do hotel falou, olha, então, o hospital vai custar em torno de 1.200 euros por dia. E ela falou, não, vamos reagir. Aí acabou que fomos na farmácia e deu tudo certo. Mas então, assim, por experiência, não viajar sem seguro viagem, gente. Nós fizemos seguro viagem com a Porto Seguro e, graças a Deus, não precisamos usar dessa vez, mas nunca se sabe, né? Lembrei de mais uma coisa do planejamento, quem tem criança.
antes de viajar, vai no pediatra, pede receita, leva medicação, porque chega lá a gente nunca sabe, né? Nunca sabe se a criança vai ficar doente, se a gente vai ficar doente, e é sempre bom ter tudo ali junto, né? Então, uns dias antes da viagem, a gente foi na pediatra, ela passou receita de tudo, bem certinho, caso as crianças ficassem doentes, o que eles tomavam, pra quê, e a gente levou essas receitas junto, né? Não pela questão de comprar lá, mas pela questão de ter receita junto com o medicamento. Porque, sei lá, vai que a gente é parado. O que é esse remédio? O que é isso? O que é aquilo? Então, tinha receita de tudo, a descrição de como que tomava. Isso é bem importante. Nós levamos, sério, sem brincadeira, 2 necessárias, acho que desse tamanho aqui, ó. Não precisamos usar. Acabou que a gente usou, acho que só um Eno, só pra dar uma aliviada depois que comeu muito, sabe? Mas a gente não precisou usar os medicamentos. Levamos antibiótico, levamos tudo, mas não precisamos usar. Só que a gente nunca sabe, né? E com criança não dá pra brincar, gente. É melhor levar até... A gente levou até remédio pra fazer aquela nebulização, a fumacinha, né? Pra quando tá com tosse e tal. Aí o Léo falou ainda pra mim, quando a gente tava comprando na farmácia, tá, mas e daí como é que vamos fazer? Falei, o aparelho, qualquer coisa, a gente compra o aparelho lá, que eu tenho certeza que vai ser até mais barato que no Brasil. Mas vamos levar o medicamento, porque o medicamento a gente sabe que se precisar, não ia conseguir comprar, né? Então isso é outra coisa bem importante para quem viaja com criança, não só com criança, né? O adulto também pode ficar doente, como eu já fiquei, o Léo já ficou. Então o seguro viagem e a consulta na pediatra antes da viagem é bem importante. Agora voltando a falar da viagem em si, que eu tava contando que foi muito bom, a gente curtiu muito, foram dias assim muito gostosos em família, sabe? Tanto em Nova York, que a gente tava com meu sogro, foi um momento legal de estar com ele, de conversar com ele, de interagir com ele, e depois só nós 4 em Orlando, foi muito legal, muito gostoso. Eu queria falar um pouquinho de como ir para os parques com as crianças. Antes, quando a gente ia, só eu e o Léo, a gente ia no mercado antes, a gente fazia sanduíches, a gente levava sanduíche, a gente levava salgadinho, a gente levava água, a gente levava um monte de coisa pra dentro do parque. Porque a gente era mais jovem, a gente não tinha dinheiro e a gente não queria perder tempo. A gente não queria perder tempo parando pra comer, a gente não queria perder tempo nas filas, a gente queria, assim, otimizar o tempo, sabe? E aí agora, com as crianças, foi uma dinâmica bem diferente. A gente reservou restaurantes, então a gente, na hora do almoço, fez muita diferença isso para as crianças não cansarem tanto, para a gente manter uma energia gostosa durante o tempo que a gente estava nos parques. Então a gente reservava restaurantes, a gente sentava para almoçar, a gente pedia uma comida gostosa, a gente ficava ali naquele fresquinho do ar-condicionado, a gente tomava água, porque lá a água vem na mesa de graça, a gente tomava água, depois a gente ia no banheiro, lavava as mãos, trocava a fralda da Sofia. Então foi assim, uma dinâmica bem diferente estar com eles e parar pra fazer as refeições, sabe? Teve um dia, no último parque que a gente foi, que é o Magic Kingdom, que o Magic Kingdom tem fogos. O Epcot também e o Hollywood Studios também tem fogos no final do dia, né, à noite. Só que naqueles parques a gente não queria ver os fogos. Mas no Magic Kingdom, que é o mais lindo, mais especial, aqueles fogos no castelo lá, a gente queria ver. Então a gente reservou um restaurante pro jantar. Na hora do almoço a gente acabou beliscando, fizemos igual das outras vezes, beliscamos alguma coisa por ali, mas a janta a gente reservou um restaurante bem de frente pros fogos e num horário estratégico. Os fogos começavam às 9 horas da noite. Nós reservamos o restaurante às 7h45, um pouquinho antes das 8. Sei que era 8 horas e a gente tava sentando pra comer. Então deu tempo de comer, com calma, tudo certo. E na hora que a gente saiu do restaurante, os fogos começaram. E era bem de frente, assim, o restaurante era bem na frente do castelo. Então deu bem certo essa logística. Fica esse lembrete, pra quem vai com criança, é bem legal. Parar, comer, tomar uma água, se refrescar um pouco, escovar os dentes no banheiro, fazer aquela rotina que geralmente a gente faz em casa, fazer no parque com as crianças faz toda a diferença para manter uma energia boa durante todo o dia de parque com as crianças. Uma coisa que a gente não sabia da outra vez que a gente foi com o Theo pequeno para os parques em Orlando foi a questão de você pode que um adulto entre na atração, pegue toda aquela fila longa da atração e depois o outro adulto vai na atração sem pegar a fila longa. A gente não sabia disso e eu quero deixar essa dica que, assim, ó, fez toda a diferença pra gente, sério mesmo. A Sofia não podia ir em quase nenhuma atração, né? E o Theo em alguma outra. Então, como é que funciona? A gente ganha um cartão, cada pessoa ganha um cartão
para utilizar lá nos parques, né? Como entrada dos parques e na hora das atrações, algumas atrações. Então, quando a gente queria ir numa atração que, por exemplo, o Theo não poderia, nem o Theo nem a Sofia, a gente não conseguiria entrar todo mundo na fila. Então, como é que a gente fazia? A gente ia a família inteira na frente da atração. Tem um funcionário com um tablet ali, ele escaneia o cartão do adulto que vai ficar fora da atração, que não vai pegar a fila longa. Então, digamos que eu ia enfrentar a fila longa com o Theo ou sem o Theo, né? Eu ia enfrentar a fila longa ali de 1h30, 2 horas. Eu ia enfrentar essa fila longa e o Léo ia ficar fora com a Sofia, por exemplo. E aí o funcionário escaneava o cartão dele, ele ficava ali fora guardando. Às vezes ele ia numa atração que era para criança pequena com ela, ou ia tomar um sorvete, enfim, ele ficava ali com ela ali por fora e eu entrava na fila longa com o Theo. Depois, quando a gente saía da atração, depois dessa 1h30, 2 horas, o Léo pegava a fila rápida, que se chama Lighting Lane. Perdoe o meu inglês, tá? Já tá enferrujado, já faz um mês aí que a gente voltou, né? Então o Léo pegava essa fila rápida, Lighting Lane, e não precisava ficar naquela fila de 2 horas. Então isso é uma dica muito boa. Eles chamam de Rider Switch ou Rider Swap, quando os adultos fazem essa troca nas atrações. E uma coisa legal também, que por exemplo, se o Theo ia comigo na fila longa, e ele ia na atração comigo, depois quando ele saía, ele podia ir de novo com o Léo. Então assim, teve algumas atrações que ele foi 2 vezes. Teve uma lá no Epcot, Test Track da Chevrolet, que o carro vai bem rápido. O Theo foi 2 vezes, ele foi primeiro com o Léo, depois ele foi comigo. E eu até achei que ele ia ficar com medo dessa atração, e eu segurava ele, porque era um carro muito rápido, e ele tirava minha mão assim. Ele até chegou a fazer assim com os braços. Foi bem divertido. Aí eu e o Léo, a gente ia vendo como é que tava a energia de cada um. E daí ele fala, eu vou na fila longa, ou você vai na fila longa. Eu confesso que eu prefiro ir na fila longa do que ficar fora da atração fazendo outras coisas. Porque assim, quando eu ficava fora, eu não sabia mais ou menos quanto tempo ele ia demorar naquela fila longa. Então eu tinha medo de ir para uma área muito distante do parque, daquela atração, e depois me perder no tempo de voltar, sabe? Eu entrei numa fila de uma atração que eu podia ir com a Sofia e era muito longe daquela lá, então eu confesso que eu gostava mais de ficar na fila longa, até porque as filas, elas são muito temáticas, elas já vão te introduzindo aquela atração, aquele brinquedo, tem bastante coisa pra olhar, tem coisa pra tocar, então eu gostava mais de ficar na fila longa do que ficar fora e depois pegar a fila rápida, sabe? Pra quem tá com um carrinho de bebê, gente, a Disney é maravilhosa. A Disney é super preparada para isso. Então, em cada atração tem um stroller parking. É um estacionamento de carrinhos de bebê. E assim, você pode deixar ali todos os seus pertences naquele carrinho, que ninguém vai tocar, ninguém vai encostar, porque tá todo mundo na mesma, literalmente. Todo mundo deixa o carrinho ali, todo mundo deixa os brinquedinhos, deixa o arquinho, deixa a bolsa, deixa tudo ali naqueles carrinhos e ninguém mexe, ninguém toca. No máximo, um funcionário da Disney remaneja os carrinhos, mas ninguém pega nada, é super seguro. Então, toda atração tem um estacionamento de carrinhos, você deixa os carrinhos ali pra ir na atração, porque não pode entrar, né? E aí depois na volta você pega o carrinho. Às vezes acontecia de a gente deixar o carrinho no estacionamento e ir na atração. E a saída daquela atração já levava pra outra. A gente já ia e deixava aquele carrinho ali, sabe? E depois voltava pra buscar. Até no dia que a gente jantou no restaurante que dava de frente pro castelo, o nosso carrinho tava estacionado na frente do restaurante. E depois, quando a gente saiu, que começaram os fogos, tinha um monte de gente já por ali pra ver os fogos. E a gente não tava conseguindo enxergar muito bem. A gente foi caminhando para um outro lugar, deixamos o carrinho lá naquele estacionamento e ninguém mexe, ninguém pega. Porque, como eu falei, tá todo mundo na mesma. Ninguém vai pegar as coisas de alguém, sendo que podem pegar as suas, sabe? É Estados Unidos, gente, é Estados Unidos. Ai, gente, eu quis trazer pra vocês aí um compilado da nossa viagem. Eu podia ficar aqui horas e horas e horas falando tudo que a gente planejou, tudo que a gente organizou, porque, assim, foi uma viagem dos sonhos pra gente, tá? Queria falar também das compras, mas, assim, compras aí eu ia ficar... mais um vídeo inteiro pra falar das compras, porque Orlando respira compras, né? Tem diversos outlets, diversos shoppings. Nós fomos em
em 3 outlets, um shopping. Isso é bom de ter o carro lá, né? Que você se locomove bem facilmente. Tem os mercados também. Então a gente ia no Walmart. Ai, meu Deus, que saudade da salada do Walmart. O Léo, que é o meu chefe, né, gourmet, ele falava pra mim, tá, o que você quer comer? Eu cozinho o que você quiser. Eu falava, mas eu quero a salada do Walmart, porque lá no Brasil você pode cozinhar pra mim. Aqui depois eu não vou ter a salada do Walmart. Então também era uma coisa que a gente fazia bastante, era ir no mercado comprar comida. E a gente comia bastante em casa. Em Nova York a gente comia em restaurante, né? Mas em Orlando a gente comia bastante em casa, até porque era cansativo com as crianças, né? Um dia inteiro de parque, depois outlet. A gente gostava de voltar pra casa, tomar banho, jantar com calma, sabe? Pra se restabelecer pro no outro dia, mais caminhada. Meu Deus, assim, ó, foi uma viagem maravilhosa. Confesso que eu já tô sonhando, porque daqui 2 anos a gente vai de novo. Se vocês me perguntarem, vale a pena ir com criança pequena? Vale muito a pena. Eu acho que vale a pena em todas as idades. Criança pequena, criança um pouquinho maior, adolescente, adulto principalmente. Ai, gente, sinceramente, eu iria todos os anos pra Orlando, todos os anos. Não dá, né? Questão de logística e questão financeira mesmo, né? Porque a gente sabe que gasta bastante. Mas, assim, eu iria todos os anos. É uma viagem muito gostosa. Mas é isso, gente. Assim, ó, vou finalizar esse vídeo por aqui, porque senão eu vou ficar horas aqui falando pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida de tudo que eu contei aqui pra vocês, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder e ajudar vocês no que vocês precisarem aí de planejamento de viagens, principalmente com crianças, né? Que agora a gente tá tendo uma certa experiência nisso e a gente quer viajar mais ainda com as crianças, né? Estamos trabalhando para isso, porque viajar é muito bom. Eu acho que é uma experiência na vida, assim, que te transporta para, né, para outros lugares, para outras realidades, né? E você vivencia outras realidades, outros ambientes, outros países. Então, eu acho que viajar é um dos maiores presentes, assim, que a gente pode dar para as crianças, sabe? Ter essas experiências. Então, se eu puder ajudar aí vocês, no que vocês precisarem, deixem nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E vou trazer sempre aí vídeos que agreguem aí pra vida de vocês. Era isso, então. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.